Mauro César acabou desabafando, falou que não pode falar do Brasil, que o pessoal acha ruim, falou que o Brasil não tem tática, que não tem defesa eficiente. Não deixa de ser uma verdade, porque é verdade, o Brasil não tem uma defesa eficiente, mas vamos ver no vídeo de hoje o que Mauro César acabou falando da seleção brasileira antes do jogo da Noruega. Bom, Mauro César Pereira, né? A Noruega, ela tem um Haaland, como o Vamp disse, que já tem 5 gols. Ah, mas o gol dele ontem foi sem goleiro, tá bom, mas ele estava lá. Ele estava no lugar que ele precisava estar para fazer o gol. E, Mauro, é impressionante o número do Haaland pelo seguinte: ele tem 60 gols em 53 jogos pela Noruega. O Mbappé, pra gente dar uma comparação, porque o Mbappé é um monstro, e a gente tem visto isso nessa Copa do Mundo, ele tem 60 gols em 101 jogos pela seleção da França. Então, é bizarro o que o Haaland vem fazendo, e num time pior que o do Mbappé, Mauro, que a bola chega menos, porque o Mbappé tem o Olise, que deixa ele na cara do gol o tempo inteiro. O Olise tá jogando muito. É muito bizarra, que a gente já falou isso várias vezes, até pelo clube mesmo, esse potencial de fazer gol do Haaland, né, Mauro? Pra mim, o melhor 9 do mundo, que eu não considero o Mbappé 9. O Vampeta eu acho que considero o Harry Kane, eu não sei se você considera o Kane, eu acho o Haaland. Esse cara sozinho, né, é que ele é o grande nome dessa seleção da Noruega, deve gerar uma preocupação gigante no Brasil, ou o Brasil tem mais time, na sua opinião, Mauro? Sozinho? Você acha que não tem mais ninguém no time da Noruega? Eu achei um time fraco. O Odegaard não serve, o Sorloth não serve, o Bob que fez a jogada do gol ontem. Aliás, a jogada do gol da Noruega é uma jogada que o Brasil não faz. Passe em profundidade, o jogador chega no fundo. Por que o Haaland está sozinho? Porque está todo mundo arrastando a marcação. Quando o passe é feito buscando a linha de fundo, você pode reparar, o jogador já corre para fazer a cobertura, quem estava na marcação do Haaland já desgruda para tentar evitar o passe para o Haaland e ele fica sozinho. Esse tipo de jogada é a jogada que abre a defesa, que o Brasil não conseguiu fazer contra a seleção do Japão no primeiro tempo. E foi no segundo, como? Com cruzamento, na marra ali que virou o jogo, né? E bola roubada no ataque para tentar surpreender, que é o que o Brasil faz. A Noruega fez um gol trabalhado que o Brasil não faz. O Brasil não foi capaz até agora, tá? Não foi capaz até agora. E isso não depende de ter um grande meia. Até eu estava falando ontem, o Leonardo Moura, lateral direito, jogava no Flamengo, lateral direito, ele era capaz de dar um passe desse. Ele faz esse tipo de jogada. O Brasil tem jogador para isso? Claro que tem. Mas o Brasil não treina esse tipo de jogada. Depende de movimentação, sintonia entre os atletas para que você... Aproximação, dá o passe, o cara recebe. Porra, é uma jogada, um gol muito bonito. Pode procurar qual o gol que o Brasil fez assim, de jogada trabalhada. Ontem teve gols assim da França, o Olise faz de fato grandes passes, mas ontem a Noruega fez essa jogada trabalhada que o Brasil não faz. Então, sinceramente, eu não vejo dessa maneira, não. Acho que o Brasil tem bons jogadores, melhores até no geral do que o time norueguês, tem mais camisa e tudo, agora nunca perdeu pro Brasil essa seleção, já ganhou em Copa do Mundo. E essa conversa que você falou, porque ele está com a conversa... Eu não entendo o que vocês querem, vocês brasileirinhos aí que ficam de camisa do Brasil. Você, inclusive. O Matheus Cunha reclamou porque o jogador, até peguei o nome dele aqui, ó. O cara reserva, o Kento Shogai, falou que o Brasil não é mais o mesmo e tal. E não é. Ou é? O que ele falou é pura verdade, é que o Brasil não é tão... Claro que não é, gente. E destacou França, Argentina, que são mais fortes. O Brasil pode crescer na Copa, ganhar a Copa? Pode. Mas no momento que ele falou isso, ele não mentiu. Ele não tem nenhum desrespeito aí. Cabe aos brasileiros terem autocrítica e lembrar que, ó, tomou de 7-1 da Alemanha, perdeu em 2006 para a França, foi eliminado, 2010 para a Holanda, 2018 para a Bélgica e 2022 para a Croácia. São seguidas eliminações em Copa do Mundo, tomou de 4-1 da Argentina na Copa América, não ganha a Copa América desde 2019. Ou seja, a seleção brasileira, ela não é mais a mesma. Cabe ao Matheus Cunha, que ficou todo indignado, mudar essa história. Como? Levando o Brasil a uma final, ganhando a Copa do Mundo, né? Vencendo o grande jogo, vencendo a Noruega, jogando bem, como ele vem jogando bem na Copa. Agora, esse mimimi, cara, do Brasil, tudo é assim. Desrespeito. Qual é o desrespeito? Não tem nenhum desrespeito. E aí o rapaz até se justificou depois, eu não estou te fazendo do Brasil e tal, pelo contrário, achei que a gente podia ganhar. E o jogador, olha só, o jogador reserva que jogou 13 minutos contra a Holanda na Copa do Mundo. O cara reserva, joga no Wolfsburg, nem entra nos jogos. Aí esse cara deu uma declaração que não é uma declaração absurda, ele não insultou o Brasil, o futebol brasileiro, ele constatou algo que é o óbvio e que tem que ser enfrentado de frente. Olha,
De fato. O Brasil não é mais o mesmo. Por que o Brasil foi buscar o Carlo Ancelotti? Porque os técnicos brasileiros não conseguem tirar o Brasil do buraco. Ora, bolas. Qual mentira que o rapaz falou? Aí fica não, porque não sei o quê, porque não pode. Pelo amor de Deus, parece criança. Não é só o Matheus, não, tem mais gente, coleguinha na imprensa, não, porque não sei o quê, porque é a seleção brasileira, porque tem 5 estrelas. 5 estrelas ganhas pelos caras do passado. E a última foi conquistada no tempo desse aqui que está do meu lado. Isso já tem 24 anos. Ontem fez 24. 24 anos. Fez ontem 24 anos. Então, tem 24 anos. É muito tempo, né? Então, o Brasil, de fato, não é mais o mesmo. O que ele falou... Olha, traduzindo, o que ele quer dizer? Imagino eu, pelo que eu entendi. O Brasil não é mais o mesmo, a gente pode ganhar. E poderia o Japão ter vencido? Poderia. Se não tivesse sido um time tão acovardado, talvez vencesse o Brasil. Estava ganhando de 1-0. O Brasil capinou sentado para virar o jogo. Ou não foi? Virou no último lance. Ou não foi? Então, assim, aí o Haaland fala, bota a sandália da humildade. Não, aí tá sendo malandro, então não sei o que vocês pensam. Fala uma coisa e ficam indignados. Fala outra coisa, então tem que falar o quê? Não pode falar nada no Brasil. Porque tudo gera reações das mais diversas, né? E eu acho o seguinte, o Brasil pode vencer, acho que o Brasil é até favorito contra a Noruega, acho que o Brasil tem boa chance de passar. Mas a Noruega não é um time de cabeçudos e, repito, fez um gol ontem numa jogada trabalhada que a seleção brasileira de Carlo Ancelotti até agora não executou. E que eu espero ver. Eu espero que nos treinamentos melhore a saída de bola. E esse tipo de jogada que a gente cobra. Defesa está fechada, e aí, o que acontece? Fica batendo no muro, não acontece nada. Isso não é culpa de A, B ou C, de um outro jogador, não. É culpa do conjunto. E quem treina esse conjunto é o técnico. O trabalho dele tem algumas deficiências. E ele pode corrigi-las ao longo da semana. Lembrando que jogaram na segunda, tá? Já voltaram e dormiram em Nova Jersey, palco do próximo jogo domingo. Os noruegueses jogaram ontem, viajam, em algum momento, não sei quando vai viajar, mas viajam para jogar em Nova Jersey. Tem viagem um dia a menos, o Brasil tem um dia a mais para se preparar, não tem esse deslocamento, né? Porque já se deslocou, já está lá. Enfim, é uma condição bem favorável, né? Tem que melhorar. Você tem aí terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias para treinar, recuperar fisicamente, recondicionar. Perdeu um jogador machucado, Paquetá, mas ganha tempo, por exemplo, para trabalhar o substituto de Paquetá, que eu acho que não pode ser só um, ele tem que treinar alternativas. Digamos que ele comece, um exemplo, com o Danilo Santos, do Botafogo. Ok, se não estiver funcionando, o Martinelli entra como meia, ele põe o Hendrick, recua o Matheus Cunha, o que ele vai fazer? Isso tudo, imagino, ele vai treinar, já deve estar treinando ao longo desta semana para chegar no domingo e ter opções para mudar o jogo de acordo com aquilo que acontecer. Agora, é fato, isso tem que ser admitido, gostem ou não, porque não é uma opinião, uma constatação. O Brasil, em Copas do Mundo, em competições internacionais, não é mais o mesmo há algum tempo. Essa história pode mudar. A Alemanha, se alguém falar, a Alemanha não é mais a mesma, está certo também. O projeto alemão que vocês falam, deu muito certo, eles foram campeões de 2014. Só que isso tem 12 anos. Depois disso as coisas desandaram, eles não estão conseguindo montar uma boa seleção. Não estão conseguindo nem passar de duas fases. Então, se alguém falar, se amanhã alguém falar, digamos que um jogador do Paraguai chegasse e falasse assim, olha, ganhamos da Alemanha, mas a Alemanha não é mais a mesma. É verdade. Nenhum absurdo. Nenhum absurdo falar isso. Se alguém disser, amanhã vai jogar contra a Itália não é mais a mesma, é pura verdade, a Itália não vai a Copa, 3 Copas. É óbvio que também é verdade. E se falar que o Brasil não é mais o mesmo, como foi dito, também não é mentira. Porque se você pegar o que era a seleção brasileira do seu auge, porque toda essa imagem, o pessoal de Bangladesh torcendo, não sei o quê, isso tudo, gente, foi construído lá dos anos 50 para cá. Essa é a história do futebol brasileiro. Essa é a história, a partir de 58, até o brasileiro, isso aí tem muitas teses, livros que falam sobre isso, né? O Nelson Rodrigues escrevia sobre isso, né? O tal do complexo de vira-lata. O brasileiro tinha baixa autoestima, perde a Copa de 50 de uma maneira dramática, aquilo marcou muito aqueles jogadores, coitados, o Barbosa especialmente. E perde para uma seleção que já é campeão mundial, né? Que era o Uruguai, que já tinha um título mundial. E as tais medalhas olímpicas que eles ganharam antes, que eles até hoje enaltecem. E aquela derrota em 50, ela jogou ainda mais para baixo. E por isso tem essa expressão, complexo de vira-lata. O brasileiro tinha baixa autoestima. Aí ganha em 58, aí a coisa começa a mudar. Durante muito tempo, gente, a única razão pela qual o brasileiro se orgulhava internacionalmente nisso nós somos melhores que qualquer um, era o futebol. Ou não? Tá bem, pode falar do carnaval e tal, mas aí são coisas que só tem aqui no Brasil. As características culturais e tudo, nossas. Melhor comida, alguém pode falar assim. A culinária brasileira é espetacular, de uma diversidade
que eu acho que no lugar do mundo deve ter, né? Se pegar as comidas que você pode saborear no Brasil de sul ao norte, você vai encontrar tanta coisa variada, tanta coisa diferente uma da outra, que talvez você não encontre em lugar nenhum do mundo, né? É difícil. Que tem a comida indiana, a comida italiana, a comida japonesa, a comida sei lá da onde. O Brasil tem muita coisa, mas aí é uma característica do Brasil. Eu digo em competição. O Brasil é melhor na economia, o Brasil é melhor na tecnologia, o Brasil é melhor... Em que o Brasil é melhor? No futebol. Sempre foi assim. A partir de 58 começou a se escrever essa história. O maior jogador do futebol de todos os tempos, brasileiro, Pelé. Até isso hoje, embora não concorde, já está se perdendo, porque muita gente já está colocando o Messi no patamar mais alto. E por que isso? Porque o futebol brasileiro, de fato, ele vive um momento de declínio já há algum tempo. A seleção brasileira caiu, outras melhoraram. E não é só o Brasil, Alemanha, Itália. Né? A Alemanha ganhou um time, mas depois despencou. Isso é um fato, gente. Então, quando o rapaz fala isso, ele não está, de forma alguma, na minha avaliação, no meu entendimento, na minha compreensão, desmerecendo ninguém. Ele está falando, olha, o Brasil não é mais o mesmo, a gente tem chance de ganhar sim. Qual o problema? Aí isso vira uma indignação. Enquanto o Brasil não olhar, os brasileiros, o futebol brasileiro não olhar para si e perceber que ele precisa melhorar, não vai sair dessa situação. Isso pode ser feito agora, tem que ser feito agora, nessa semana, nesses dias de treinamento, entendendo o adversário é difícil, tem o seu valor, tem bons jogadores, mostrou qualidade, mostrou jogo coletivo, enfrentou um time duro de ser vencido, mas venceu. Pôs reservas contra a França, então os jogadores têm menos uma partida nesse cumulativo aí de partidas de Copa do Mundo, então em tese um pouco mais descansados, né? Porque tiveram a folga do jogo, os titulares, né? Quase todos eles no jogo contra os franceses. Não passaram pelo desgaste da derrota para a França, que estava com o time reserva, então ia perder mesmo, quer dizer, tudo isso está no pacote. E aí cabe ao Brasil o quê? Treinar e começar a mudar essa história. O Matheus Cunha, o Vinícius Júnior, os demais jogadores, mudar essa história. Como? Vencendo a Noruega, avançando e quem sabe chegando na final da Copa do Mundo. É isso. Aí se o Brasil ganha, a gente vem aqui e fala, ó, mudou. Jogou pra caramba, cresceu durante a Copa, começou mal contra o Marrocos, foi crescendo. A Argentina na Copa passada, que nem fez um jogo ruim contra a Arábia Saudita, mas perdeu. Perdeu para a linha de impedimento da Arábia Saudita. Perdeu, ponto. Quase eliminada, ficou ameaçada de eliminação no segundo jogo contra o México. Mas foi crescendo durante a Copa, foi campeã e até hoje elogiada. Encontrou o modelo de jogo que eles têm até hoje. O Brasil está tentando encontrar. O Ancelotti não chegou aqui há 4 anos, chegou um ano e pouco antes, 1 ano e mês antes da Copa do Mundo. É claro que o trabalho dele existe essa atenuante, ele tem que ser avaliado dentro desse contexto, mas precisa ter progresso. E talvez isso possa acontecer para outra Copa. Se de fato for feito um trabalho sério, com um treinador sério, que é um cara vencedor,